E paz, estamos aqui mais uma vez, né, com mais uma lição. Vamos continuar falando, né, sobre o Antigo Testamento. E hoje, né, estamos no terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não dará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, podemos ver, né, perceber que esse mandamento ele está ligado ao que estudamos semana passada, né? Que você vê: não farás diante de ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Então, por que, né, tô falando que ele está ligado? Porque justamente é um complemento do segundo mandamento. Porque não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocentes que tomar o seu nome em vão. Em vão e tomarás, né? Tomarás vem do verbo tomar, vem do verbo tomar, né? Que significa a mesma coisa que usurpar, né? Confiscar. Então, você já entende aqui, calma aí. A pessoa se apropria do nome de Deus, né? É a mesma coisa de querer se igualar a Deus. Ou então quando você vê também o significado, né, da locução adverbial em vão, que tem o sentido de inútil, sem eficácia e relevância. Então vamos entender isso melhor. A pessoa, vocês lembram que eu falei, né, que as civilizações elas eram monoteístas. E com o passar do tempo, as civilizações começaram a se tornar politeístas. Então, nesse processo, começou o homem querendo para si a glória de ser Deus. Por isso que eu até dei o exemplo de Faraó. Faraó se titulava que Deus. Por quê? Por causa que ele era de uma civilização que tinha, né, poder de força de exército, né? Ele conseguia dominar outras civilizações e implantar o seu sistema. E ele, com essa capacidade em mão, ele o que? Se autotitulou Deus. Então, esse procedimento é o que se encaixa aqui no terceiro mandamento. Você se intitula Deus, você olha, por isso que o Senhor não terá por inocente. Porque você acha que Faraó não sabia que ele não era Deus? Ele não podia fazer nada, não tinha poder nenhum. Então, embora ele tivesse uma força bélica, né, de exército, essas coisas, de oprimir outras nações, ir lá e pegar, se apoderar de outras civilizações, de outras nações, ele não tinha poder. Então, aí a pessoa pega toda a glória, tudo que dentro. Primeiro que a gente vai adorar somente a Deus, e você vai pegar, usurpar, roubar essa glória de Deus e se autotitular em você. Qual homem que pode ressuscitar alguém? Nenhum. E vamos por um exemplo bíblico. Você pega ali Elias, era um profeta de Deus, um homem que falava em nome de Deus. Ele vai lá e ressuscita uma criança. Essa criança ele ressuscita em nome de quem? Em nome de Deus. Então vamos pegar ali na história Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala para Lázaro, sai. Aí Jesus ressuscitou o homem pelo poder da sua palavra. Tanto que João, em 1 João vai falar o quê? O verbo se fez, né? Então, o verbo no princípio. Então, você vê que Cristo estava no princípio, Cristo é Deus.
Olha a diferença. Homem nenhum pode. Tanto que Cristo vai falar o quê? Em meu nome, fareis coisas grandes até maiores do que esta. Então, todas as coisas que um cristão faz, quando ele ora em nome de Jesus, uma pessoa é curada, um morto se ressuscita, tudo é o poder de Deus que está agindo. Não é outra pessoa, porque ninguém tem essa capacidade no mundo. Então, você pode até ouvir aí religiões, não, mas eu conheço fulano que foi curado segundo, né, de outra forma. Sendo que isso é uma coisa ilusória. Tanto que se Deus não permitir, não tem como ninguém ser curado. Não tem como. Até assim, alguns autores, né, dizem que pela questão, né, de pessoas fazerem piada, deboche com o nome de Deus, se enquadra nesse mandamento. Eu já vejo assim, Liliane, eu amo a Deus, adoro a Deus, sei da importância do nome de Deus, sei que o nome dele é sobre todos os nomes, que ele é perfeito, que ele é poderoso, que ele reina sobre todas as coisas. Então eu, como serva do Deus Altíssimo, eu fico entristecida, mas Deus, gente, Deus, tanto que ele bota aqui, não terá por inocente. Porque uma pessoa que se titula Deus, primeiro que ele sabe que não pode fazer nada, e se titula Deus, ele está fazendo com consciência, está mentindo, está querendo ganhar alguma coisa em troca, se apoderando daquilo que não é dele. Agora, uma pessoa que faz um deboche, às vezes é um incrédulo, uma pessoa que está cega pelo pecado. Então, assim, eu acredito que Deus quer que levemos a sua palavra a essas pessoas justamente para isso, para tirar ela da cegueira, da escuridão e se converta ao Senhor. Diferente nesse caso, que é uma pessoa que já conhece o poder de Deus, senão ela não queria se intitular Deus e nem usurpar, roubar, né, confiscar essa autoridade para si. Então, é uma diferença bem grande, por isso que não terá por inocente. É uma pessoa que, igual a gente estava falando de Faraó. Você acha que Faraó não sabia que ele não era Deus? Então, por que se titulava Deus? Porque se achava melhor, se julgava mais do que as pessoas, se apropriava daquilo que só Deus pode fazer. Então, há também, né, a questão, então, da pessoa ter a consciência. E fora que, junto com a pessoa que ela confisca, né, as características, o nome de Deus para si e se autotitula Deus, ela vai também trazer para Deus o quê? Você vai trazer o filho para esse Deus, né? Essa pessoa que auto se intitula Deus. Cura aqui meu filho, ressuscita meu filho, ele vai poder fazer isso? Não vai. Então, você acaba que também diminuindo a graça e a autoridade do nome do Senhor. Então, é uma consequência, né, que vai gerar outros males adiante para a vida das pessoas, que você vai estar criando, né, que a gente vê, né, o mal que o politeísmo faz, né, as sociedades, as civilizações de toda a história da humanidade. Então, tanto que você vê demônios, né, entidades malignas se apoderando também desse título. Porque até falei, pode você até ouvir uma história, mas fulano foi curado, justamente para trazer esse lado, né, desvalorizar, de inutilizar o nome de Deus, que é o significado, né, do em vão, que traz o sentido de inútil, sem relevância,
Olha só, sem eficácia. Como que o nome de Deus vai ser sem eficácia? E quantos acham isso justamente por causa de pessoas que se auto-intitula Deus, ou vai intitular uma imagem, ou vai intitular até mesmo demônios como Deus. É algo que nós vemos ali na época, né, que a civilização de Israel está sendo fundada, que eles estão, né, indo a caminho da Canaã, da cidade prometida, né, por Deus. Você vê que a prática ali, a entidade Maom, né, era muito forte e eles davam até seus filhos, né, sacrificavam, até falei isso também numa lição, sacrificavam seus filhos a essa entidade maligna, intitulada um Deus, pelos homens. Então, você vê, depois de todo o mal que essa entidade fez à humanidade, às civilizações, e como ele foi caracterizado como Deus, faz o quê? A pessoa que vai estudar esses relatos, estudar essas histórias, vê, mas tá vendo como que Deus não tem eficácia, é inútil, é uma crença que não leva ninguém a nada, só a destruição. E essas referências acabam que sendo transferida para o Deus Altíssimo. Então aqui há essa maldade, há essa questão. É claro que quem realmente conhece a Deus sabe que Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. Até, né, eu comentei com vocês de que quando as primeiras civilizações eram monoteístas, todos os relatos, né, por causa desse primeiro acesso ao homem ao Deus verdadeiro, justamente é esse nome que Deus recebe, ao Deus verdadeiro, em todas as civilizações, mesmo na língua deles, né? De repente você vai ler lá nos escritos, vai estar uma pronúncia, mas a tradução vai ser essa, né? Ao Deus verdadeiro. E outra característica que não tem como você dividir, né, do Deus verdadeiro, separar do Deus verdadeiro, a criação. Então você pega lá as primeiras civilizações monoteístas, os relatos que eles tinham, até mesmo os que depois, né, acabaram virando politeísta, adorando os deuses, ele tem a sua origem, né, monoteísta. E ele vai falar desse Deus verdadeiro, Deus criador, que criou todas as coisas. Então, essa referência, esse relato de Deus é inassociável. Então, quando você pega um Deus criado pelo homem, primeiro que ele vai ter uma geração, ele vai vir de algo. Alguém vai gerar ele teve um pai, teve uma mãe, ele surgiu de alguma coisa diferente de Deus. Que Deus é Deus por ele mesmo, pelo poder dele. Ninguém o criou. Não precisa você contar uma história para criar. Não, é Deus que cria as coisas. Então, o Deus criado pelo homem, ele vai ter várias deficiências, né? Deficiências. Ele vai ser incapaz de se autogerar. Esse poder vai ser vindo de algum lugar, diferente de Deus, que ele é todo poder, né? Que não foi criado por nada, ele cria todas as coisas. Então você pega esses relatos, né, no início de cada civilização, em povos antigos, né, histórias que quando fala do Deus verdadeiro, Deus criador, elas são exatamente, tem a mesma linha que a Bíblia, né? Então você vê que os relatos são muito parecidos, até, né, um ponto que todos os teólogos
Marco faz referência até daí, né? Uma indicação de um livro é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Então, ele foi um missionário e ele descreve, né, vários pontos, várias civilizações, até outros livros dele vai falar, né, não somente o Fator Melquisedeque, Totem de Deus, a assinatura, né, da criação com o nome do Deus verdadeiro. Então, esse nome de poder, autoridade, Criador de todas as coisas, somente o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, o Deus que chama a Abraão, né, e que chama a atenção das civilizações voltar ao monoteísmo, que somente ele é Deus. Para o quê? Para parar com essa coisa de se criar deuses deficientes, deuses falsos, e usar a sua glória, o seu poder para transmitir esses deuses, né? Criação da mente humana. Então, o terceiro mandamento está todo voltado justamente para isso. Igual eu falei, vou até, né, assim, refrisar, né? Tomarás, que tem o significado de que usurpar, confiscar. Você se auto-intitula, você pega. Vamos botar um exemplo, Faraó, né? O Faraó sabia, conhecia lá os atributos, né, de Deus. Aí, calma aí, eu vou ser Deus porque eu vou dominar esses povos todos, e se autotitula Deus, pegando essas características, usurpando, né, confisca, né, esse poder, essa autoridade de Deus. E, ó, eu sou Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu que tenho domínio sobre a terra, tenho domínio, entendeu? Usando aquilo que é característica do nome de Deus, que é da personalidade de Deus. Então, transformando, por isso que em vão, transformando tudo aquilo que é Deus em que? Em uma coisa inútil, sem eficácia, sem relevância. Então, você que tem o compromisso de levar a palavra de salvação, ao invés de você ficar julgando e condenando as pessoas que precisam conhecer a Deus de verdade, você entender isso. Então, quantos estão cegos justamente por causa dessas mentiras? Ué, mas aquele Deus ali tão pequeno, criado por alguém, pô, mas aquele Deus ali falhou. Começa a associar todas essas coisas humanas ao Deus Todo-Poderoso. Ele não conhece a Deus. E cabe a nós, ministros do Evangelho, que levar a verdade, levar o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, essas pessoas. Não ficar condenando e julgando. Então, quando eu pego assim, eu não tenho essa linha de pensamento, mas eu pego tantos cristãos com a linha de pensamento, a pessoa fez piada com o nome de Deus, tá, né, dentro desse mandamento. É triste? É triste porque eu amo, adoro a Deus. E ver, né, a pessoa vendo chacota com a pessoa que é santa, né, que tem um poder, que nos criou, que nos trata com misericórdia, nos envia o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados, sendo tratada assim. Mas essa pessoa ela está na cegueira. Ela está, né, de uma maneira da qual nós já fomos resgatados. Estão cegos. E estão sendo dominados pelas suas próprias vontades, pelo seu pecado. Como que eu vou condenar e julgar uma pessoa assim? Eu tenho que levar a verdade. Olha só, o nome de Deus é sobre todas as coisas. Ele nos criou e fazer as pessoas entenderem quem é Deus e não condenar e julgar, amaldiçoar. Gente, que eu também até acho que está aqui dentro desse mandamento, se Deus, ele fez todas as coisas e olhou e viu que era boa, que é um Deus que nos abençoa, é um Deus que traz vida, é um Deus que liberta, e eu amaldiçoar uma pessoa em nome de Deus, isso é usar o nome de Deus em vão, porque Deus, ele não amaldiçoa as pessoas, ele abençoa as pessoas. E por causa de um ato, de algo que a pessoa faz que eu não gosto,
Isso não me capacita, não me permite, né, usar o nome de Deus para essas coisas. Mas Deus quer que sejamos misericordiosos, assim como Ele foi conosco. E temos várias passagens bíblicas que vai falar sobre isso. Então, cuidado que nós temos que ter, nós que somos ministros da palavra, é de associar o nome de Deus a coisas inúteis e fúteis. Esse cuidado temos que ter, sim. Ou então, amaldiçoar pessoas, não façam isso. Deus é um Deus que abençoa, um Deus de vida, é um Deus de paz, é um Deus de amor. Então, que transmita amor através do nome de Deus. E que possamos conhecer o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é acima de todas as coisas, e nos resguardar e tomar cuidado com essas pessoas que usam o nome de Deus em vão. Por isso eu até botei aqui Efésios 3, 14 e 15, que o apóstolo Paulo vai falar justamente: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. O 14, agora o 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma, aqui de novo o verbo tomar, o nome. Toma, né? Usurpa, usufrui do nome, esse nome que é sobre todos os nomes, um nome que tem poder. Por isso Cristo vai falar: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai ouvirá. Nos dou autoridade, né, para fazer obras ainda maiores do que essa. Através do nome de Jesus expulsamos demônios, ressuscitou mortos, mas é pelo nome, o poder que há no nome de Deus. Homem nenhum tem esse poder. Homem nenhum. Então a pessoa às vezes começa a se engrandecer: poxa, mas ressuscitou, curou, não, eu sou Deus. Isso não está de acordo com o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, Deus já vai falar: não faça isso. Não faça isso que me desagrada. Então, por isso, quando Paulo fala que nós, né, que oramos, somos justos, estamos diante de Deus no mesmo propósito de levar a salvação, nós tomamos esse nome como garantia de todas as coisas que Deus nos revela e nos capacita. São tomados por esse nome, o nome de Cristo. O nome que é sobre todo nome, que é digno, que é maravilhoso. Por que esse nome tem essas características? Porque é um nome que justamente pode todas essas coisas. Então, nós que somos ministros do Evangelho, temos que revelar o amor de Deus, as suas características, o seu poder e principalmente o seu amor, através do seu nome. Então Deus fala: olha, porque você começar a ver, eu já falei também sobre isso, nós temos essa tendência pecaminosa. Então você pega na história quantos homens, diante desse poder de ver, né, tão grandes obras Deus podia fazer. A gente pega Josué, ele ora, fica um dia ali, né, um dia sem o tempo correr, tudo parado, para que não escurecesse, aquela guerra, né, fosse ganhada. Josué poderia fazer isso? Poderia, se ele não usasse esse nome, o nome de Deus. O nome que é sobre todo nome. O nome que é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Ele não poderia fazer isso. E Moisés não abriria o mar vermelho se não fosse pelo nome do Senhor. Então, podemos ver a obra de Deus na vida de Paulo, de Pedro, através do nome de Jesus. Então, homem nenhum tem essa capacidade. Mas Deus nos permite fazer coisas grandiosas através do nome dele.
E a pessoa, às vezes, diante dessa tão grandiosa graça que é você carregar o nome de Deus, começa a subir, né, a sua natureza pecaminosa, começa a subir a cabeça, começa, né, vir aqueles pecados que estão na carne humana, e ele começa, né, a querer glória para si e se auto-intitula Deus. E o terceiro mandamento diz para não fazermos esse tipo de coisa. Não aprova, né, esse tipo de comportamento que está ligado, né, a vários pecados da carne, né, da maldade que há em nós, no nosso ser. Então, temos que conhecer a Deus e nos enxergarmos a Deus por amor, com reverência, porque Ele é santo. Então, não associar o nome dele a essas coisas inúteis, sem eficácia, sem relevância. E é por isso que Deus escreve, né, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele é santo e requer, né, requer, né, que tenhamos consciência desse poder e tenhamos reverência a Deus, porque somente Ele é digno desse nome. Então, e podemos ver através da história, séculos, nações sendo destruídas, nações sendo, né, por causa dessa ganância humana, por causa, né, do homem não saber associar, né, a riqueza, a coisas boas, a poder dividir, transmitir o amor de Deus através disso. Porque Deus confia, às vezes, se confia e confiará no homem grandes coisas. Só que a luta, ela é contínua contra, né, a nossa carne, a maldade que há nela. Por isso que Cristo vai sempre falar: orar e vigiar. Temos que estar em constante vigilância, constante oração, para matar esse mal que há em nós. Então, aí você vai pegar e Deus vai falar que não terá por inocente aquele que usar, mesmo que há de convir, uma pessoa que usurpa, né, confisca aquilo que não te pertence, ela tem noção. Ó, isso aqui não é meu. E você vai lá e pega assim mesmo. Então você vê que a pessoa realmente não está inocente. Ah, não, fiz sem querer, querendo. Tem como. Como que um homem que não tem poder nenhum se autotitular Deus? Não tem como ser inocente. Ah, eu estava brincando. Eu estava... O quê? Pura maldade. E de inocente não tem nada. Então não podemos associar o nome do Deus Todo-Poderoso a coisas humanas, coisas inúteis, coisas fúteis. Porque esse nome, ele é santo. Santo, cheio de graça e cheio de poder. Então não podemos limitar a soberania e o poder de Deus sobre a face da terra. Então, no primeiro tópico, o autor da revistinha fala a importância do nome. Então, né, já falamos aqui a importância do nome de Deus. O nome de Deus, ele é poderoso. É um nome que é sobre todos os nomes. Por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, é o que existe o terceiro mandamento.
Então você vê assim, o nome de Cristo ligado ao nome de Deus, Cristo fazendo vários milagres, ressuscitando entre os mortos. Quando você vê relatos de ressurreição, né, de mortos, até no Antigo Testamento se usa essa autoridade, o nome do poder de Deus. E Cristo, ele se ressuscita, ele ressuscita. Então você vê o poder, né, do nome de Cristo. É onde podemos realmente garantir que Cristo era o Filho de Deus. Porque ele tinha essa capacidade e esse poder. Foi o único homem. Mas porque João vai descrever isso, que ele era o verbo e o verbo estava no princípio. Então, desde o princípio ali na criação, o Filho de Deus estava junto. Eles estavam juntos. E quando Cristo nasce ali em Jerusalém, por volta do século I, ele se torna homem, porque ele tem esse poder. Tanto que anjo nenhum poderia fazer isso. Entidade nenhuma celestial, mas Deus, ele pode todas as coisas. Então, quando você começa a pensar, levar para essa dimensão, a importância do nome de Deus, as características, os relatos já existentes sobre a pessoa, o verdadeiro Deus Criador, você vê que é impossível de ser alcançada pelo homem tais atos. Então, ele é toda a autoridade. Até as potestades malignas, demônios, eles não têm essa capacidade. Tanto que você vai ver também até na Bíblia relatos do demônio, o próprio Satanás, vir pedir permissão a Deus por algo. Porque ele não tem esse poder, somente Deus. Então aí você pega uma pessoa única, característica única que ninguém jamais poderá ter, e você atribuir isso a outras pessoas inferior. Você está diminuindo Deus diante da sociedade. E onde surge até muitas das vezes os ateus, vai surgir outras religiões, vai surgir, né, entidades malignas se apoderando desse nome, se auto-intitulando. E é por isso que isso entristece a Deus. Então a importância do nome de Deus é que ele é o único nome que pode todas as coisas, que pode criar somente através da sua palavra. Ele pode ressuscitar dentre os mortos, ele pode nascer, ele pode subir aos céus, pode vir à terra, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro, somente Deus. Somente Deus tem essa característica de amor, até a dimensão do amor de Deus. A Bíblia, né, ela vai comparar o amor de Deus com uma mãe, porque Deus deu a mãe um pouco desse, um pouco, com certeza não é tudo, desse amor para que o mundo conhecesse. Por isso que a mãe, ela é capaz de tudo pelo seu filho, porque Deus nos deu essa capacidade de amar nossos filhos para que a humanidade conhecesse um pouco do seu amor, porque o amor de Deus ainda vai além do amor de uma mãe. Então ele vai ali comparar o amor de mãe, porque a mãe ela é capaz de tudo pelo seu filho, e é isso que Deus é, capaz de tudo para resgatar-nos do pecado. Consequência em usar o nome de Deus em vão. Eu já até falei aqui, né, que a consequência de usar o nome de Deus em vão é justamente essa, né, de tornar o nome de Deus inferior ao que ele é. Porque o nome de Deus é superior a todas as coisas. E o nome de uma pessoa, ela representa o seu caráter, né? No tópico 2, o autor vai colocar isso logo no início. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. Então,
Então, o que acontece? O nome, ele é isso. E você começa a associar o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, a deuses inferiores. Né? Pessoas que se auto-titulam Deus. E vemos essa marca triste na história, Faraó e tantos outros, né? Se auto-titular Deus, Nabucodonosor e por aí vai, né? Por causa do seu poder de bélico, né? De guerra, ter pessoas ali servindo, ter riqueza, ter a capacidade de ir lá e se apropriar de uma nação. Isso faz com que o pecado desses homens, né, de luxúria, de todas essas coisas ruins, se auto-titular Deus. E Deus não é isso. Deus, ele é bom, Deus é criador, Deus é maravilhoso, Deus é salvador, Deus é só coisa boa e só faz coisa boa. A maldade, a destruição, a guerra, a fome, a pobreza, a miséria, isso é tudo obra maligna, obra do pecado que devasta a terra. Então, você associar essas coisas criadas por homens, criadas por entidades malignas, potestades malignas, e associar tudo isso a Deus. Para que? Para se perder a verdadeira característica do nome de Deus. E a consequência disso é triste, devastadora para a história da humanidade. Só que sorte nossa, a gente tem um Deus que todo tempo vai tentar nos resgatar do pecado, todo tempo tentando nos aconselhar a Ele e nos revela o seu amor. E Ele vai, vem e envia o seu próprio Filho por amor de todos nós. E Ele vai ser morto por essa maldade, né, humana, por essa maldade maligna, dessas potestades malignas que há sobre a terra. Mas Ele tem poder e ressuscita e resgata aquilo que havia se perdido. Por isso que esse nome é tão precioso. Como usar o nome do Senhor de forma digna? Então, esse nome é poderoso, esse nome é precioso, esse nome é maravilhoso. Então, Ele quer nos resgatar, Ele nos ama, Ele quer restituir o homem, religar o homem a Deus, para que possamos ver, sentir o poder que há nesse nome. Por isso, ele é digno de adoração. E ele não aceita essas mentiras, não aceita que o homem se desvirtua do seu caminho, que o seu caminho é trilhado somente para adorar a Deus. E quando criamos imagem, quando usamos o nome de Deus em vão, estamos desviando desse caminho ao qual Deus nos preparou, ao qual Deus nos designou para seguirmos. Então, como usar o nome de Deus, do Senhor, de forma digna? É muito comum encontrar um cristão utilizando de certas expressões, se Deus quiser, graças a Deus. São expressões de fé, expressão de autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos utilizando o nome de Deus em vão, pois não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar ao nosso próximo. Então, quando usamos o nome de Deus para transmitir a fé, transmitir o amor, transmitir o ensinamento, transmitir a misericórdia, o perdão, é esse o caminho a ser trilhado. Essa é a forma de usar o nome de Deus dignamente para a salvação, para a correção, para apresentarmos ao mundo que quis destruir a imagem de Deus, o verdadeiro Deus, Deus Criador,
o Deus que é digno, o Deus que é amor, o Deus que age em todo o tempo com misericórdia, que envia o seu Filho único para nos resgatar da nossa maldade, dos nossos pecados e da destruição. Então, que vocês possam ter entendido, e como eu sempre falo, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. A gente pode estar, tentando explicar de uma forma melhor, mas eu espero que vocês tenham entendido e, aguardo a presença de vocês na próxima lição. Até a semana que vem. Que Deus abençoe, que a graça e o amor de Deus seja sobre a vida de vocês. Então, fique com Deus.